Estimados irmãos espíritas e não espíritas, feliz é aquele que lê, estuda a palavra do Senhor. Mais feliz ainda é quem a coloca em prática diariamente. Foi-nos solicitado refletir sobre o tema Centro Espírita, Escola de Almas. E eu inicio perguntando: para que serve uma escola? Basicamente, muitos responderão: para estudar e aprender no que estão certos. Mas acrescente-se ainda a resposta que depois de aprender, é preciso aplicar o que foi aprendido, fazendo a partir daí a competente avaliação para ver se o que pode ser melhorado naquilo que foi aprendido. Mas você poderia perguntar-me: o que é centro espírita? Basicamente, o centro espírita é um templo de oração, onde, sob as bênçãos do Evangelho, entramos em comunhão com Deus e com os amigos espirituais que nos assistem. Mas eu quero chamar a atenção que a palavra oração não deve ser entendida na forma usualmente percebida pela maioria das pessoas, mas oração no sentido de comunhão íntima com Deus, não através de apenas da verbalização, de rezas decoradas, mas entrar em comunhão com Deus por diversas formas, inclusive rezando, mas fundamentalmente trabalhando em favor de si mesmo e em favor do próximo. Três são as finalidades do Centro Espírita. O Centro Espírita é uma escola onde podemos aprender e ensinar, plantar o bem e recolher-lhes as graças. Recolher-lhe as graças, buscando as lições do Cristo na cartilha do Evangelho. O Centro Espírita é um posto de assistência material, apoiado na máxima da própria doutrina dos Espíritos, trazida pelo Espírito Paulo, quando disse: fora da caridade não há salvação. E o Centro Espírita é também um hospital, a recolher e medicar os enfermos do corpo e da alma, com a reparação dos males que assolam as almas humanas, como um posto de assistência moral e espiritual. O primeiro centro espírita, não com este nome, mas neste formato que se tem notícia, é a Casa do Caminho, criada por Simão Pedro, apóstolo de Jesus, que junto a corações do amigo e saudoso mestre, fundou uma casa de assistência.
Seu objetivo era atender aos órfãos, às viúvas e aos doentes. Agora, se o objetivo era nobre e necessário, manter aquele atendimento era bastante difícil, porque os necessitados chegavam todos os dias, de todos os lados, batendo àquela porta da misericórdia. E os recursos eram poucos. Por isso mesmo, todas as manhãs, o apóstolo Pedro saía a pedir, em nome do Cristo, batendo as portas de conhecidos e de comerciantes. Pedia comida para os seus asilados, roupas, enfim, tudo aquilo que tivessem e que pudessem ceder, doar. E ao final da tarde, Pedro retornava com os braços carregados de donativos, porém cansado e extenuado. E na manhã seguinte, tudo se repetia. Paulo de Tarso, que há pouco abraçara o cristianismo, após a visão magnífica da estrada de Damasco, visitando a obra assistencial de Pedro, verificou que muito se fazia ali pelo corpo físico das criaturas. A assistência material. Paulo percebeu que o espírito não era alimentado. O pobre do Pedro retornava tão cansado das suas jornadas que não conseguia se deter para lhes falar de Jesus. Onde estava a mensagem? Perguntava Paulo, em nome da qual se erguera aquela casa. É verdade que aqueles seres necessitavam do pão, das vestes, da cama limpa e dos medicamentos, sem dúvida. Muito mais que isso, eles precisavam de alimento para as suas almas. E esse alimento se chamava Boa Nova, o Evangelho de Jesus. Assim, pensando em resolver a problemática da casa do caminho, Paulo propôs ao velho apóstolo Pedro que aqueles abrigados que tivessem condições poderiam aprender uma profissão e trabalhar para auxiliar no sustento. Então, Paulo já trazia uma outra ideia, além da pregação da Boa Nova. Era fazer com que aqueles que tivessem condições de trabalhar, que o fizessem. Ele mesmo, Paulo, se propôs a ensinar a sua profissão. Ele era tecelão, sabendo manejar muito bem os fios do pelo de cabra, de camelo, a lã das ovelhas. E animado com a ideia, um outro companheiro de Paulo, de nome Barnabé, que era oleiro, se dispôs a ensinar o seu ofício. Logo, a Casa do Caminho já estava se autossustentando pelo trabalho daqueles que ali recebiam as suas bênçãos. E Pedro, então, pôde se voltar para a tarefa de levar conforto aos corações, espalhando os ensinos de Jesus a todos. E graças a essa medida, a Casa do Caminho sobreviveu por anos, atendendo os seus objetivos assistenciais, sobretudo esclarecendo os espíritos dos homens, que tinham, dessa forma, a sua sede de justiça saciada, a sua fome de amor atendida. Esclarecidos,
Os que dali partiam, curados das suas mazelas físicas, retornavam ao mundo com novos valores nos seus corações, mais aptos para as lutas de cada dia. Para que a obra prosseguisse no tempo, Paulo procurou, em seguida, braços fortes. Eram pessoas que diziam seguir Jesus, mas não saíam de suas casas. Nada faziam para melhorar a situação do mundo. Algo, inclusive, que eu costumo normalmente refletir com as pessoas. Não basta seguir Jesus, é preciso imitá-lo, fazer exatamente como ele fazia. Paulo as buscou e as convidou para o trabalho pelo bem do próximo. Então eram seguidores de Jesus, mas nada faziam. Paulo então os convenceu a trabalhar pelo bem do próximo. E com tal atitude, Paulo de Tarso inaugurou na terra a era da caridade. A palavra caridade foi cunhada por Paulo de Tarso. E o seu significado é amor em ação, ou amor em movimento, ou o aspecto dinâmico do amor. Lembrando que o Divino Mestre, nosso amado Jesus, falou intensamente a respeito do amor. Amor ao próximo, amor aos inimigos, amor entre os seus seguidores. Paulo, tomando de todos esses ensinamentos, os sintetizou em uma palavra: caridade. Exatamente, caridade. Você pode perguntar: como erguer um centro espírita? E Emmanuel, o benfeitor Emmanuel, através da pena mediúnica de Chico Xavier, lá no capítulo 8 da obra Vida e Caminho, nos dá essa resposta. Ele diz: se uma casa para erguer-se no solo do mundo exige material de qualidade superior, para firmar-se com segurança, não lhe bastando tão somente as linhas sugestivas do plano arquitetônico, uma instituição de serviço espiritual, qual seja um grupo espírita, acima de tudo, necessita de corações sinceros e bem formados, aptos a compreender o próximo e a auxiliá-lo na solução dos inquietantes problemas da vida. Então ele já faz uma comparação entre uma casa física comum e a casa espiritual. No caso, o centro espírita. Corações sinceros e bem formados. Uma virtude do coração e o conhecimento. Emmanuel diz ainda: não é suficiente, portanto, a simples doutrinação no erguimento de uma casa dessa ordem. No erguimento de uma casa dessa ordem. De vez que a obra verbalística pode estagnar-se no êxtase improdutivo. De forma sintética e objetiva, não adianta muita conversa, muito proselitismo, muito falatório. É preciso ação edificante. E o Emmanuel diz ainda: se nos propomos organizar um santuário para a nossa fé, aprimoremos nosso idealismo e elevemos nossos sentimentos à bênção da fraternidade e do serviço,
em cujas luzes encontraremos o tesouro da própria sublimação. Então ele está dizendo que esse trabalho, a caridade, produz dentro de nós um santuário. Agora, para isso, a gente precisa aprimorar o idealismo, ou seja, a vontade de fazer, e elevar os nossos sentimentos à condição de fraternidade e serviço. E aí a abnegação é extremamente importante. E o Emmanuel aponta a consequência disso, que é encontrar o tesouro da própria sublimação. Mas ele diz ainda: não vale monumentalizar a caridade no cimento armado ou no mármore primoroso, sem oferecer-lhes braços devotados à concretização, tanto quanto não basta a palavra fulgurante sem ação que a materialize. Ele está nos dizendo que não adianta um centro espírita bonito, luxuoso, que ele chama de monumental, que de nada vai adiantar um centro dessa natureza se ele não tiver os braços devotados às pessoas que efetivamente queiram trabalhar. Nem tampouco o discurso inflamado, mas que não se materializa na forma de ação ao próximo. E ele encerra dizendo: levantemos templos de predicação espiritual, mas não olvidemos o próprio espírito necessitado de aperfeiçoamento, de vez que o discurso comovente e precioso, sem atos e fatos que lhe demonstrem a grandeza, é, invariavelmente, uma página viva da inteligência a perder-se na inutilidade, como formosa sinfonia a mergulhar-se nas trevas. Esse Emmanuel é fantástico. É de uma inteligência ímpar. Olha, ele está dizendo que nós podemos levantar esse templo, essa casa da predicação espiritual. Mas que antes disso a gente pense que o nosso próprio espírito precisa aperfeiçoar-se. Que pouco vai adiantar o discurso comovente e precioso sem a ação que comprove de fato o que se está se dizendo. Ele está pedindo uma coerência entre a palavra e a ação, entre o logos e a praxis. Porque senão ele vai dizer que é uma página viva da inteligência que fica inútil, não serve para nada. E aí ele faz uma comparação, tal como uma sinfonia que mergulha nas trevas. Desaparece. Mas por que se diz que o centro espírita é uma escola de almas? Se a finalidade da escola é fornecer a educação no seu sentido mais amplo, reflitamos então sobre o que nos diz o espírito Benedita Fernandes, a dama da caridade, que nasceu em Campos, no Rio de Janeiro, em 1883 e desencarnou em Araçatuba, São Paulo, em 1947, cuja obra assistencialista iniciou com as sobras dos miúdos de boi doadas por um bucheiro, e cuja descrição da história está imortalizada na palavra da confreira Ana Guimarães, que ouviu, através do médium Divaldo Franco, o relato primoroso, emocionante do espírito Benedita Fernandes. Na obra Antologia Espiritual, lá na página 10,
através do médium Divaldo Franco, a Benedita Fernandes diz assim: a educação tem regime de urgência. Na tarefa da educação, devem ser investidos os melhores recursos de que se pode dispor, a fim de que se colimem os objetivos elevados em prol de uma sociedade mais justa, portanto, feliz. Então ela começa dizendo que o processo de educação é urgente. Educar na perspectiva de transformar, não apenas da instrução pura e formal. Educar é mudar comportamento. Educar é um processo de dentro para fora. Aquela diferença entre edutire e educare. Ninguém educa ninguém. Nós podemos instruir, mas a educação é um processo endógeno. Mas aí ela diz que na tarefa da educação devem ser investidos os melhores recursos que se possa dispor. Os recursos internos, próprios de cada um de nós, mas também os recursos externos que a casa espírita favorece, com a ministração do conhecimento, com o estudo sistematizado do Evangelho, com as palestras doutrinárias, com a ação no bem, com as reuniões mediúnicas, com os tratamentos através do passe, da fluidoterapia. Isso tudo são canais de aprendizado para aquele que está na casa espírita, tanto na condição de trabalhador como de passante. E Benedita diz mais: educar é fomentar a vida sobre qualquer aspecto em que se apresente. Então tudo é educação, porque ela diz qualquer aspecto, tudo na vida é educação. A abrangência do verbo educar envolve o compromisso espiritual de criar, desenvolver e estimular os valores transcendentes do ser, não se atendo apenas a qualquer programática exclusivista, cuja ótica distorcida limita o vasto campo de suas realizações. A gente fica com a impressão que a Benedita Fernandes era formada em pedagogia e uma formação de alto nível, quando na realidade, na história que a Ana Guimarães descreve, não se trata nada disso, na condição de encarnada. Então ela já apresenta uma trilogia absolutamente importante, que é o compromisso espiritual de criar, desenvolver e estimular. Criar, desenvolver e estimular o quê? Os valores transcendentes do ser. O valor transcendente é aquele que ultrapassa a compreensão humana, que ultrapassa os limites materiais da compreensão humana. O valor transcendente é Deus e suas leis divinas. Acreditar na imortalidade da alma, acreditar na reencarnação, isso tudo são valores transcendentes. E ela diz que nós não podemos ficar no processo educativo presos a qualquer programática exclusivista, que acaba atendendo mais o aspecto instrucional do que educativo. E ela acrescenta, cuja ótica distorcida limita o vasto campo das suas realizações. A designação escola de almas é recorrente no movimento espírita para designar o centro espírita, sem dúvida. Muito se fala nessa terminologia. E tem sua justificativa na necessidade do estudo e do consequente conhecimento que se adquire numa escola.
sem dúvida. E a esse propósito, eu fui lá numa mensagem do Emmanuel, trazida através da psicografia de Chico Xavier, no dia 11 de fevereiro de 1965, que está publicada na obra Estude e Viva. A mensagem diz: efetivamente, não alcançaremos a libertação verdadeira sem abolir o cativeiro da ignorância no reino do Espírito. Então, quando fala em libertação, está colocando uma das principais funções da educação: libertar o indivíduo das amarras da ignorância. E aqui, apontada, verticalizada para o espírito. Da mesma forma que a instrução formal nos livra da ignorância e nos prepara para a vida. E o Emmanuel diz: é forçoso observar que o conhecimento é um tipo de aquisição que exige de nós caridade para conosco. Porque se é possível sanar as deficiências do corpo pelas doações da beneficência, como seja o alimento ao faminto e o remédio ao doente, a luz do espírito não se transmite nem por imposição nem por osmose. Quem aspira a entesourar os valores da própria emancipação íntima à frente do universo e da vida, deve e precisa estudar. Sensacional. Da mesma forma que a gente atende às necessidades materiais, com o que ele chama doações da beneficência, alimento, remédio, roupa, como é que nós vamos atender às necessidades do espírito? E ele fala nem por imposição, nem por osmose, mas pelo estudo. Ele usa dois verbos importantes, dever e precisar, que se interpenetram, que se complementam. O estudo é fundamental. O conhecimento do Evangelho, com a sua consequente aplicação prática, faz parte da educação do espírito. No início, nós vamos ter algum tipo de dificuldade, porque são muitas imperfeições cristalizadas ao longo de milhares de reencarnações que o nosso espírito já teve. E desde mobilizar essas imperfeições, não é fácil. Mas da mesma forma em que nós precisamos alimentar o corpo físico para a sobrevivência biológica, nós precisamos alimentar o corpo espiritual para a sobrevivência espiritual, considerando que o corpo físico, na morte, vai desaparecer, mas o corpo espiritual prossegue vivo, muito vivo, na próxima etapa, após a morte, após a desencarnação. Não nos esqueçamos de que todos somos trazidos à casa espírita a fim de auxiliarmos e sermos auxiliados na permuta de experiência e aquisição de conhecimento, tal como explicitou aí o Emmanuel. A maioria das pessoas chega à casa espírita premido por uma dor, por um sofrimento, por uma necessidade imediata de apaziguamento das dificuldades. Mas a gente não pode tratar o centro espírita como um pronto-socorro. Resolveu o problema naquela hora, pronto, desaparece, não preciso mais voltar aqui. Aí é que é o grande engano, o grande equívoco. Ele pode ser pronto-socorro naquele momento inicial da dor. Mas sanada a dor,
o pronto-socorro se transforma em escola da alma. E o beneficiado precisa vincular-se à casa espírita, ao centro espírita, para dar prosseguimento a este processo, cumprindo lá aquela trilogia falada anteriormente pela Benedita Fernandes, e num processo de educação do espírito, prover o seu crescimento espiritual, não apenas com vistas a essa existência, mas fundamentalmente à vida futura. Em 3 de maio de 1969, numa reunião íntima lá da Comunhão Espírita de Uberaba, o espírito Bezerra de Menezes, através do médium Chico Xavier, ditou uma mensagem intitulada A Importância do Centro Espírita, constante lá do capítulo 67 da obra mediúnica Cartas do Alto, e da qual eu extraí o seguinte fragmento. Diz o Bezerra: o templo espírita cristão é um educandário básico da mente popular. Popular no sentido da mente das pessoas, não numa visão reducionista, distribuindo esclarecimento e consolo, esperança e paz no campo dos nossos companheiros de jornada terrestre. Então, o templo espírita, o centro espírita, a casa espírita, é o educandário básico, que tem aí essa finalidade de distribuir, de oferecer esclarecimento através do conhecimento, o consolo pela ação caritativa, a esperança e a paz que se desenvolve dentro daquele que assimilou o conhecimento e permitiu-se experimentar os benefícios da caridade. E o Bezerra diz: aí dentro, no centro, no caso, nas lições claras da vida, as matérias professadas realmente não são aquelas que se colhem nas fontes da cultura cerebral. Entretanto, se definem como sendo os roteiros vivos da orientação segura para o êxito na experiência terrestre. Inteligentíssima essa colocação do Bezerra de Menezes. As lições claras do centro não estão no discurso, no proselitismo espírita, não. Mas estão exatamente naquelas ações da caridade. Caridade material, caridade espiritual, caridade moral. Por isso ele justifica em seguida dizendo: em vista disso, todas as nossas atividades em setores mais altos da instrução acadêmica não nos devem retirar da ação espírita clara e simples na renovação da vida espiritual no planeta. Então é a transformação espiritual de cada um daqueles que demanda o centro espírita que vai transformar o planeta. E aí a gente pode fazer uma analogia com a questão do mundo de regeneração. Não haverá mundo de regeneração se não houverem pessoas regeneradas. A minha regeneração, a sua regeneração, a regeneração da sua família, da minha família, do nosso condomínio, do nosso prédio, do nosso bairro, da nossa cidade, do estado, do país, do mundo. A regeneração de cada um de nós é que vai trazer a regeneração planetária. E o Bezerra, então,
oferece um belo conselho. Ele diz: o mundo de hoje se preocupa com a distribuição justa dos valores que acalentam a vida. Sim, é fato. Precisa-se da caridade material? Muito. Especialmente em nosso país, que o número de pessoas que passam fome é imenso. Pessoas desempregadas, desabrigadas. Claro que nós precisamos atender essas criaturas. Ele diz: e a nós outros, os espíritas encarnados e desencarnados, se debita a obrigação de acender novas luzes para os romeiros em evolução em nossa grande família, a humanidade. Então, todos nós, encarnados e desencarnados, como diz o Bezerra, temos que acender essas novas luzes do conhecimento, da prática da caridade, para a humanidade em geral, que ele chama romeiros em evolução em nossa grande família. Não esqueçamos que o centro espírita deve pugnar pela harmonia, tolerância, pelo respeito e pela ética no trato com os assuntos espirituais e materiais. E um dos elementos extremamente importantes é a questão da harmonia. Não obstante os outros três que formam aí esse quadrado mágico, ou quarteto mágico, serem importantes: a tolerância, o respeito e a ética. É por isso, ou foi por isso, que Chico Xavier, na obra O Evangelho de Chico Xavier, o próprio encarnado, disse lá na lição 35, no centro espírita, onde existe muita briga, muita discussão, está faltando trabalho. Quem verdadeiramente trabalha na doutrina não tem tempo para dedicar-se ao conflito com quem quer que seja. Olha que interessante. Claro, porque se as pessoas estão brigando, estão discutindo, é porque desapareceu a harmonia, a tolerância, o respeito, a ética. Mas se estão fazendo isso é porque não estão trabalhando. Tantas coisas a fazer e gastando tempo com discussão. E a essa frase do Chico, a gente pode acrescentar um pensamento do grande espírito Batuíra. Batuíra, quando esteve encarnado, foi uma pessoa extremamente benemérita, um trabalhador espírita de elevado valor. E lá na obra do Batuíra, intitulada Mais Luz, no capítulo 26, eu retirei uma frase que completa o pensamento do Chico, lá do Evangelho de Chico Xavier. Na obra Mais Luz, o Batuíra diz: um grupo espírita a serviço do Cristo. A serviço do Cristo. Ele está dizendo que é a serviço das criaturas, mas é a serviço do Cristo, a serviço de Jesus. É uma embarcação assim preciosa e batida sempre, iluminada e perseguida pelos elementos desencadeados da natureza, quando o desequilíbrio sobrevém. Então está fazendo uma analogia com uma embarcação que está aí à deriva, no mar revolto, e que a própria natureza está agredindo aquela embarcação. A gente precisa entender que vai passar por essa situação de dificuldade. Essas situações de dificuldade é o mar revolto a que se refere o Batuíra. E não se pode desistir. Agora, que este mar revolto não seja criado por nós pela falta de harmonia, de tolerância, de respeito e de ética. Porque a própria ação caritativa, a própria dinâmica do centro,
Não é fácil. Ela é extenuante tanto do ponto de vista físico quanto do ponto de vista espiritual. Quantas pessoas que são trabalhadoras do centro espírita não sofrem com as situações que veem desfilar ante seus olhos e seus ouvidos? O Espiritismo veio para redimir o homem, servir de caminho de redenção. Lá na questão 797 do Livro dos Espíritos, Kardec perguntou aos seus colaboradores espirituais: de que maneira pode o Espiritismo contribuir para o progresso? E os espíritos superiores responderam: destruindo o materialismo, que é uma das chagas da sociedade. Que é uma das, então significa dizer que tem outras. Destruindo o materialismo, que é uma das chagas da sociedade, ele, o Espiritismo, faz que os homens compreendam onde se encontram seus verdadeiros interesses. Ou seja, os Espíritos estão dizendo: muda o foco. Deixando a vida futura de estar velada pela dúvida, portanto ninguém mais duvida da imortalidade da alma e que depois dessa existência nova vida virá, o homem perceberá melhor que por meio do presente lhe é dado preparar o seu futuro. Olha que interessante. Quando Jesus disse a felicidade não é deste mundo, os espíritos nos contribuíram dizendo: mas começa a ser construída nele. E os espíritos superiores disseram ainda: abolindo os prejuízos de seitas, castas e cores, ensina aos homens a grande solidariedade que os há de unir como irmãos. Abolindo os prejuízos das seitas, das castas, cores, vai ensinar para todos nós como é que nós devemos viver solidariamente. E aí na obra Educandário de Luz, lá no capítulo Instrução Espírita, o Emmanuel faz uma belíssima reflexão sobre essa questão 799 do Livro dos Espíritos. Ele diz: escola benemérita, o templo espírita é um lar de luz, aberto à instrução geral para o entendimento das leis que regem os fenômenos da evolução e do destino. Qual é o nosso destino? O plano espiritual, a nossa verdadeira morada. A felicidade plena, tornarmos-nos espíritos puros. Por decreto? Não. Pelo esforço da evolução. O templo espírita colabora com isso? Sim. Mas o Emmanuel chama o templo espírita de lar de luz. Para que serve a luz? Iluminar. Desvelar o caminho. E o Emmanuel diz: cada irmão de ideal entre as paredes que lhe demarcam o recinto, quando se pronuncia no grau de conhecimento que já conquistou, é comparável ao professor que fala da cátedra que lhe pertence para a edificação dos alunos. Então ele diz que cada trabalhador espírita que consegue demonstrar o seu conhecimento na prática vivencial, não só no proselitismo, no discurso teórico, é mais ou menos como aquele professor catedrático que já conquistou grande parte do conhecimento que aplica para edificar os seus alunos, torná-los melhores,
libertá-los da ignorância. Ignorância no sentido do desconhecimento. E o Emmanuel prossegue aí com a sua singular inteligência, dizendo: amemos no templo espírita a escola das diretrizes que nos orientem escolha e conduta. Então, o templo espírita tem essa característica. Ele vai fornecer o caminho, as orientações, as diretrizes para que a gente desenvolva cada vez mais e de forma positiva o nosso livre-arbítrio, fazendo escolhas acertadas que vão desaguar em condutas acertadas. Ele diz ainda: dentro dele, do centro espírita, abramos a alma com sinceridade aos que nos escutam e ouçamos com respeito os que nos dirigem a palavra. O processo de escutar na casa espírita é importantíssimo, é um ponto nevrálgico da casa espírita. E ele diz mais: permutando experiências que nos corrijam as preferências e as atitudes. Então, o Emmanuel está dizendo que primeiro a gente, com o que ouve, com o que vê, com o que estuda, tem que corrigir a si mesmo, para depois ajudar o próximo na correção das suas dificuldades. Mas muitas vezes nós queremos corrigir o outro sem nos corrigirmos anteriormente. Lembrando aquela expressão de Jesus, né? É mais fácil ver o cisco no olho do próximo do que perceber a trave que está no próprio olho. Mas toda casa espírita, ela tem uma ambiência. A ambiência é uma expressão que decorre de ambiente. Na ambiência da casa espírita, no relacionamento com as pessoas, com os companheiros de trabalho, a gente vai descobrindo gradualmente o segredo de conviver com as diferenças, aplicando os ensinamentos do Cristo, de Jesus, à luz do Espiritismo, atendendo assim a conclamação, aquela chamada do Espírito de Verdade, que está lá no item 5 do capítulo 6 do nosso Evangelho segundo o Espiritismo, quando foi dito: espíritas, amai-vos. Este é o primeiro ensinamento. Instruí-vos. Este é o segundo. Percebamos que o Espírito de Verdade pediu que primeiro a gente amasse uns aos outros. Lembrando, mais uma vez, uma fala de Jesus. Quando foi perguntado como que os apóstolos seriam reconhecidos, Jesus disse: vede como se amam. Fossem reconhecidos na missão apostólica. Vede como se amam. Então o Espírito de Verdade está dizendo: olha, espíritas, amai-vos. É o primeiro mandamento. Amor pleno, amor puro, amor ágape. O amor de Jesus, que foi praticado com todos nós na sua passagem terrena e que ainda é praticado enquanto espírito. Lembrando lá a canção do Padre Zezinho: amar como Jesus amou. Ponto. Bem disse então o Espírito de Verdade com relação ao discernimento que deve permear as ações do espírita cristão. E onde foi que ele disse isso? Lá no item 301, a nona resposta do capítulo 27 do Livro dos Médiuns, na sua segunda parte. O Espírito de Verdade disse lá:
Perdão. Estudai, comparai, aprofundai. Então, ele está falando do conhecimento espírita. Incessantemente vos dizemos que o conhecimento da verdade só a esse preço se obtém. Ou seja, se eu preciso me apropriar do conhecimento da verdade, e a verdade vos libertará, disse Jesus, eu preciso estudar, comparar e aprofundar esse conhecimento. Aprofundar no sentido, inclusive, da sua prática efetiva e real. E esse, então, é o valor da instrução. Aqui disse o Espírito de Verdade lá no item 5 do capítulo 6 do nosso Evangelho. Espíritas, instruí-vos, este é o segundo. Quando nós nos apropriamos do conhecimento, qualquer que seja ele vai precisar mudar o nosso ponto de vista e a forma pela qual nós fazemos as coisas. O conhecimento vem para isso, ele tem que ser experienciado. Senão nós vamos nos tornar um grande repositório de informações, mas sem nenhuma aplicação prática. E finalizando, mais uma vez eu vou recorrer novamente ao benfeitor Emmanuel. Agora no capítulo intitulado No Grupo Espírita, que está na página 73, lá da obra que eu já citei anteriormente, a obra mediúnica Segue-me, trazida a nós pela pena mediúnica de Chico Xavier. Lá no capítulo No Grupo Espírita, Emmanuel fez uma belíssima apreciação do versículo 20 do capítulo 18 do Evangelho de Mateus. O que é que diz esse versículo 20 do capítulo 18 do Evangelho de Mateus? É uma fala de Jesus. Jesus disse, porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Então o Emmanuel, a partir desta frase de Jesus, vai orientar ou orientar-nos quão modelar deve ser o obreiro do centro espírita. O Emmanuel vai apresentar uma série de informações e orientações com a qual o trabalhador, o obreiro da casa espírita, deve pautar a sua atuação. Ele começa dizendo, compreendendo-se que cada obreiro da seara espírita cristã se incumbe de tarefa específica, é forçoso indagar, de quando em quando, a nós mesmos, o que somos no grupo de trabalho a que pertencemos. É um desafio imenso que o Emmanuel está propondo para todos nós. Olha, vez por outra, faz uma autoavaliação, faz uma reflexão de como tu estás te comportando no grupo espírita ao qual tu pertences. Avalia aí. E aí ele vai oferecer esses elementos dessa autoavaliação que ele propõe. Ele vai perguntar se no grupo de trabalho que a gente pertence, nós somos uma chave de solução nos obstáculos ou um elemento que os agrava. Olha que interessante. Duas faces de uma mesma moeda. Chave de solução nos obstáculos, elemento que agrava. Qual é a nossa postura dentro do grupo? Somos um companheiro assíduo às lições ou um assistente que, por desfastio, aparece de vez em quando? Questão do compromisso, ele está falando aqui. Estamos lá permanentemente, na luta diária, ou de vez em quando a gente aparece? E geralmente, quando aparece cheio de ideias, muitas vezes criticando tudo,
Somos um amigo que compreende e ajuda ou um crítico inveterado que tudo complica ou desaprova? Os reformadores do mundo têm a solução para tudo nos outros, mas ainda não encontrou a solução para si mesmo. Somos um bálsamo que restaura ou um cáustico que envenena? Através da palavra, do sentimento, da ação. Somos um enfermeiro consagrado ao bem da comunidade ou um doente que deva ser tolerado e tratado pelos demais? Somos um manancial de auxílio ou uma charneca deserta, sem benefícios para ninguém? Essa é uma chamada forte. Um manancial de auxílio ou uma charneca deserta, sem benefícios para ninguém. Expressão típica do egoísmo. Somos um apoio nas boas obras ou uma brecha para a influência do mal? Nós escoramos as boas obras ou nós deixamos que fique uma brecha para que o mal aconteça? Somos uma planta frutífera ou um parasito destruidor? Um esteio da paz ou um veículo da discórdia? Somos uma bênção ou um problema? Essa é a que mais toca o coração de cada um de nós. Somos uma bênção ou um problema? Aí você pode me dizer, Nelson, mas tem dia que a gente também não está tão legal assim e é capaz de fazer alguma coisa equivocada. Sim, e o esforço para que essa coisa equivocada não aconteça? Pode acontecer? Pode, mas vai acontecer por invigilância. Com certeza por invigilância. E a gente deve então redobrar a guarda no sentido de evitar que esta bênção que nós devemos ser se transforme em problema. E ele encerra dizendo, façamos semelhante observação e verificaremos sem dificuldade se estamos simplesmente na doutrina espírita ou se a doutrina espírita já está claramente em nós. E aí eu descobri de onde veio a ideia que eu tive certa vez, durante uma reflexão, de dizer que é fácil entrar no Espiritismo, difícil é o Espiritismo entrar em nós. E aí eu encontrei na preparação dessa reflexão a intuição que eu tive de onde vinha. Verificaremos sem dificuldade se já estamos simplesmente na doutrina ou se a doutrina já está em nós. Basta que a gente faça essa autoavaliação de o que somos e como estamos no Centro Espírita. Agradecendo o carinho da atenção, das boas vibrações emanadas. Eu desejo que fiquemos todos em paz com Jesus. Um forte abraço.